Paz do Senhor, vou ler dia a dia com Deus, dia 23 de outubro, vai ser em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoe, Senhor, todas as crianças, Senhor, do universo, da OIAD, Senhor. Abençoe cada uma delas, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um de nós, cada um dos seus soldadinhos, Senhor. Abençoe cada um, Senhor. Não deixe que nada faça mal, Senhor. Abençoe, Senhor, livrando eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém.